A extinção do período Cretáceo-Paleógeno não foi a maior da história do nosso planeta, mas é a mais famosa porque marcou o fim dos dinossauros. Além deles, vários outros grupos de seres vivos sofreram grandes perdas. Os mamíferos que viviam naquela época também enfrentaram desafios e apenas poucos conseguiram se adaptar às novas condições de vida. Durante o estudo sobre extinções em massa, muitas teorias foram levantadas para explicar o desaparecimento das espécies. Hoje, a maioria dos cientistas concorda com a sequência de eventos que ocorreram há cerca de 66 milhões de anos. A paleontologia se tornou uma área de estudo independente há aproximadamente 200 anos. Georges Cuvier, naturalista e zoólogo francês, é considerado o fundador dessa ciência. Ele propôs uma hipótese revolucionária para explicar a extinção de espécies, sugerindo que extinções em massa seriam resultado de catástrofes planetárias. Na época, acreditava-se que essas catástrofes tinham origem divina, como o dilúvio global. No entanto, o século XIX foi marcado pelo avanço do pensamento científico. Foi nesse período que se descobriu que répteis gigantes habitaram o planeta milhões de anos atrás. Em 1851, na Exposição Mundial de Londres, foram exibidas estátuas de dinossauros em tamanho real. Em 1859, Charles Darwin publicou sua obra A Origem das Espécies, popularizando a teoria da evolução e trazendo uma nova perspectiva para a ciência. Entretanto, sobre as causas da extinção, a comunidade científica se dividiu em dois grupos. Alguns acreditavam que desastres naturais causaram o desaparecimento de espécies, enquanto outros defendiam que extinções ocorriam gradualmente devido à competição entre animais. A visão de extinção gradual predominou entre os pesquisadores por muitos anos. A ideia de uma extinção instantânea dos dinossauros foi pouco aceita até que surgiram evidências de uma catástrofe que aconteceu há 65-66 milhões de anos. Atualmente, a teoria principal aponta para a colisão de um grande meteorito com a Terra como a causa desse evento. Antes da confirmação dessa hipótese, muitas outras teorias foram apresentadas, como a explosão de radiação cósmica. Alguns cientistas sugeriram que a extinção foi causada por radiação gama, que destruiu a camada de ozônio, alterando drasticamente o clima e levando ao desaparecimento de animais, plantas e micro-organismos. Outra hipótese envolve erupções vulcânicas intensas. A liberação de milhões de toneladas de cinzas na atmosfera teria causado uma onda de frio, bloqueando a luz solar e interrompendo o ciclo de vida de diversas espécies. Embora alguns cientistas argumentem que a atividade vulcânica poderia ser um processo natural e gradual, isso não diminuiu os impactos devastadores para o planeta. Por anos, a Terra poderia ter ficado quase sem luz solar, resultando na extinção de plantas e micro-organismos. Isso afetou diretamente os herbívoros e, consequentemente, os grandes predadores que dependiam deles para sobreviver. Os críticos dessa teoria argumentam que a atividade vulcânica, apesar de afetar o clima, não teria causado a rápida extinção dos dinossauros, pois esses animais demonstraram alta adaptabilidade ao longo de sua evolução. Outra possível causa foi a regressão maastrichtiana, uma redução no nível do mar de até 180 metros. Mudanças semelhantes acompanharam todas as extinções em massa anteriores. Na maioria das vezes, a diminuição da quantidade de água nos oceanos do mundo está associada ao crescimento de geleiras nas regiões polares. No entanto, alguns cientistas explicam a regressão no final do período Cretáceo pela formação de grandes cadeias de montanhas na Eurásia e na América Ocidental. Isso foi um verdadeiro desastre para a vida marinha. As plataformas costeiras, que eram as áreas mais densamente povoadas dos mares e oceanos, repentinamente se transformaram em terra firme. Muitos micro-organismos, corais e peixes foram extintos. Isso também afetou os mosassauros, que eram os répteis dominantes da época. Vale destacar que os ictiossauros e plesiosauros já estavam desaparecendo muito antes desses eventos. Uma das hipóteses mais comuns sobre a extinção dos dinossauros envolve as plantas. Uma delas sugere que a falta de comida devido ao frio foi determinante, mas outra teoria aponta para um fator mais específico. Plantas com flores começaram a se espalhar ativamente pelo planeta nessa época. Essas plantas continham alcaloides, que se tornaram venenosos para os dinossauros. O sistema digestivo desses répteis não conseguiu se adaptar às mudanças na composição química dos alimentos. Outra possibilidade é a mudança na polaridade do campo magnético da Terra. Acredita-se que, periodicamente, os polos magnéticos do planeta trocam de posição. Durante esse processo, a Terra pode permanecer sem um campo magnético protetor por milhares de anos. Isso exporia o planeta à radiação cósmica, causando grandes desastres naturais, matando animais ou provocando mutações genéticas.
No final da era dos dinossauros, os continentes ainda não estavam em suas posições atuais. A deriva continental continuava, o que resultava em mudanças nos limites entre terra e água, secagem de corpos d'água interiores e alterações climáticas. Além disso, o movimento das placas tectônicas causava erupções vulcânicas, terremotos e outros desastres. Muitos pesquisadores acreditam que os dinossauros não tiveram tempo suficiente para se adaptar a essas novas condições. Outra hipótese explora a reprodução dos dinossauros. Embora muitos deles estivessem cobertos de penas e alguns já fossem de sangue quente, eles ainda botavam ovos, como répteis. O sucesso da reprodução dependia da temperatura ambiente. Fenômenos semelhantes são observados hoje em crocodilos modernos. Se houve uma onda de frio no final do Cretáceo, é possível que apenas fêmeas tenham nascido durante esse período, atrasando a reprodução e levando à extinção gradual de muitas espécies. No entanto, o ponto fraco dessa teoria é que, além dos dinossauros, muitos outros animais completamente diferentes também foram extintos. Por exemplo, os mamíferos da época, que não dependiam tanto do clima para sua reprodução, também sofreram grandes perdas. Uma hipótese menos convencional sugere que os dinossauros foram vítimas de uma epidemia misteriosa. Novos tipos de vírus mortais podem ter surgido, e os dinossauros não conseguiram desenvolver imunidade a tempo. Ainda assim, é difícil imaginar como uma pandemia teria se espalhado por populações de dinossauros em continentes diferentes e afetado exclusivamente répteis terrestres, marinhos e aéreos, sem impactar outros tipos de seres vivos. Outra teoria menciona concorrentes mais adaptáveis. No final da era dos dinossauros, existiam muitos mamíferos na Terra. Apesar de serem pequenos, nenhum maior que um texugo moderno, eles eram mais adaptados a climas frios. Alguns cientistas sugerem que os ovos de dinossauros se tornaram uma das principais fontes de alimento para predadores e mamíferos onívoros, o que pode ter contribuído para a degeneração das populações dos maiores lagartos. Para tentar evitar essa ameaça, as cascas dos ovos de dinossauros podem ter se tornado mais resistentes. No entanto, isso pode ter dificultado a eclosão dos filhotes. Há também a ideia de que a presença de predadores que se alimentavam de ovos mudou os hábitos dos dinossauros. Acredita-se que, inicialmente, eles não eram bons pais, não criavam seus filhotes e nem protegiam seus ninhos. Contudo, no final de sua existência, os instintos parentais dos dinossauros já estavam muito mais desenvolvidos. Muitos dinossauros construíram ninhos e protegeram seus filhotes. Alguns cientistas também associam o surgimento da plumagem à necessidade de chocar ovos. Teoria do experimento evolutivo global. Essa teoria se encaixa mais nas teorias da conspiração do que na ciência. Em certos círculos, muitas vezes pseudocientíficos, são apresentadas versões de uma evolução controlada. De acordo com essa hipótese, todo o processo de desenvolvimento da vida no planeta seria parte de um experimento conduzido por seres desconhecidos ou por alguma inteligência superior. Nessa linha de pensamento, cada extinção seria consequência de um desenvolvimento mal-sucedido do experimento. Os seguidores dessa teoria conspiratória frequentemente se perguntam sobre o destino da humanidade. Talvez, em breve, essa inteligência extraterrestre conclua que o experimento com a humanidade também não alcançou os resultados desejados. Nesse caso, o campo de testes representado pelo planeta Terra seria limpo para uma nova tentativa. No entanto, a maioria das causas propostas para a crise de extinção global da vida na Terra está associada à queda de um grande meteorito. Em apoio a essa teoria, existem atualmente muitos fatos científicos bem fundamentados. As primeiras suspeitas de um bombardeio de meteoritos na superfície do planeta foram levantadas em 1979 pelo paleontólogo Luiz Alvarez. Em uma conferência internacional realizada em Copenhague, ele apresentou um relatório sobre o aumento dos níveis de irídio em sedimentos correspondentes àquela época. Ele descobriu esses níveis em 1977, durante análise de amostras de rochas nos Alpes italianos. O irídio é um metal de terras raras. Em tais quantidades, anteriormente, ele só havia sido encontrado em remanescentes de asteroides. E em 1978, não muito longe da cidade mexicana de Chiculub, foi descoberto um funil com diâmetro de cerca de 150 quilômetros. Naquela época, os cientistas conheciam mais de 50 crateras de tamanhos diferentes, mas sua origem permanecia controversa. O fato é que as crateras que surgiram muitos milhões de anos antes do período descrito não eram tão pronunciadas. Para efeito de comparação, podemos observar a superfície da Lua. Esse objeto surgiu muito antes da extinção dos dinossauros e está separado da Terra. No entanto,
A Lua não possui atmosfera nem água líquida, e por isso, em sua superfície, praticamente nenhuma mudança geológica ocorre. Os limites da cratera do meteorito Chicxulub ainda podem ser reconhecidos devido ao seu enorme tamanho. A escala da catástrofe que atingiu o planeta após sua queda também foi grandiosa. Em 1981, durante uma conferência no estado americano de Utah, outros cientistas discutiram a presença de sedimentos contendo irídio. Esse metal foi encontrado em amostras de rochas datadas de cerca de 66 milhões de anos, abrangendo territórios que iam da Escandinávia à Nova Zelândia. A teoria de Alvarez encontrou muitos seguidores, mas também houve quem tentasse refutá-la. O interesse em estudar as camadas do final do Cretáceo cresceu tanto entre os defensores quanto entre os críticos da teoria. Foi então que se revelou uma diminuição do nível do mar, um resfriamento climático, a ativação de vulcões e outros fatos. No geral, o processo de extinção, que levou vários milhões de anos, pode ser descrito da seguinte forma: a queda de um meteorito no oceano gerou uma onda enorme. Tsunamis de até 100 metros de altura destruíram vastas áreas costeiras. Uma onda explosiva de imenso poder circulou o globo diversas vezes. Tudo isso foi acompanhado por incêndios, terremotos e erupções vulcânicas. Centenas de milhões de toneladas de rochas, cinzas vulcânicas e gases diversos foram lançados na atmosfera. Estudos recentes indicam que, no local da queda do meteorito, havia depósitos de rochas silicatadas. As partículas dessas rochas, com diâmetros entre 0,8 e 8 micrômetros, subiram ao ar e formaram uma barreira impenetrável aos raios solares. Modelagens sugerem que cinzas vulcânicas e outras consequências de erupções não poderiam criar uma densidade tão alta. De acordo com os cientistas, um inverno permanente poderia ter durado de 10 a 15 anos. No entanto, os ecossistemas de água doce se recuperaram mais rapidamente das consequências do cataclismo. Nos mares e oceanos, a base da vida é formada pelo fitoplâncton, que serve como fonte para toda a diversidade marinha. Por outro lado, rios e lagos são enriquecidos com microelementos essenciais provenientes de rochas lixiviadas. Isso pode explicar a sobrevivência de crocodilos de água doce, tartarugas, pássaros e peixes ósseos. Se você acha que os mamíferos não foram afetados por esses problemas, está enganado. Sua quantidade e variedade diminuíram para níveis mínimos. No entanto, por serem criaturas mais avançadas em comparação com os répteis, os mamíferos conseguiram não apenas sobreviver em condições adversas, mas também recuperar seus números rapidamente. Os mamíferos ocuparam rapidamente as áreas ecológicas desocupadas, preencheram nichos e colonizaram o planeta novamente. Posteriormente, o desenvolvimento de uma das espécies sobreviventes levou ao surgimento de novos dominantes do planeta, os seres humanos. Mas, ao que tudo indica, outro desastre de escala planetária está à espreita. E quem sabe, talvez, daqui a várias dezenas de milhões de anos, algumas novas criaturas busquem entender as razões para a extinção da humanidade. Talvez os seres humanos consigam se preparar para novos desafios e continuem sendo a espécie dominante por mais um ciclo. Agradecemos a você, telespectador, por assistir aos nossos episódios até o fim. Se gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, curta e ative as notificações para acompanhar nossos novos conteúdos. Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe com seus amigos.